Salve, amada igreja, minha gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos nos pecados contra o Espírito Santo. O texto para a nossa meditação, Mateus 12, 22, 32. O que acontece, para introduzir, o que acontece quando um cristão peca? Porque há certos pecados que são cometidos contra o Espírito Santo e não se menciona o Pai ou o Filho. É possível alguém blasfemar contra o Espírito Santo hoje? Qual é o pecado para a morte? Vamos procurar responder estas e outras perguntas. Exemplos de pecado contra o Espírito Santo. Podemos afirmar que, historicamente falando, esta é a era do Espírito Santo, como vimos no primeiro estudo. Jesus deixou muito claro que ele tinha que ir para que o Espírito Santo pudesse vir. João 16, 7. Mas não é apenas o aspecto da época ou da dispensação como queiram. Há muitos exemplos no Antigo e no Novo Testamento que indicam que o Espírito Santo estava sendo diretamente ofendido pelo pecado de homens ou mulheres, eis alguns. Primeiro, Sansão. O Espírito Santo veio poderosamente sobre ele várias vezes. Juízes 3, 25, 14, 6, 19, 15, 14. Mas depois o abandonou quando ele persistiu no pecado, Juízes 16, 20. Saul persistiu na desobediência, o Espírito se retirou dele. 1 Samuel 16, 14. O povo de Israel, quando o povo foi rebelde, entristeceu o Espírito Santo, e assim Deus se voltou contra os israelitas, Isaías 63, 10. Talvez seja por isso que na vida de Jesus, que foi completamente sem pecado, o Espírito Santo veio sobre ele com poder. João 1,32, Atos 10, 38, e não lhe foi dado por medida. João 3, 34, na plenitude do Espírito. Ele afirmou que fazia somente o que agradava ao Pai, e por isso gozava sempre da presença dele. João 8, 29. O que é uma grande lição para nós. Mas no Novo Testamento há uma lista de pecados que podem ser cometidos contra o Espírito Santo. Vamos analisá-los. Segundo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Certamente esse é o conceito mais difícil de ser interpretado, então vamos devagar. Primeiro, considerações gerais. Os textos bíblicos que falam sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo só aparecem em Mateus 12, 31, 32, Marcos 3, 28, 29 e Lucas 12, 10. E são correlatos, ou seja, os três evangelistas estão se referindo ao mesmo episódio. Embora Lucas esteja um pouquinho mais à frente, Lucas 11, 14, 23, continua sendo uma palavra proferida contra os fariseus. B. Nenhuma epístola do Novo Testamento, que é a base doutrinária da igreja, menciona este pecado. O substantivo grego blasfêmia ocorre 18 vezes no Novo Testamento e o verbo blasfemeu 34 vezes. O significado básico é insultar, caluniar, injuriar, ultrajar, desprezar, hostilizar e difamar. O apóstolo Paulo chamou a si mesmo de blasfemo e perseguidor antes de conhecer a Cristo. Mas alcançou misericórdia porque o fez na ignorância e na incredulidade. 1 Timóteo 1,13. Pelo fato do apóstolo ter sido perdoado, concluímos que a blasfêmia contra o Espírito Santo é, de fato, um pecado muito específico. 2. Em que consiste a blasfêmia contra o Espírito Santo? Mateus 12, 24. Os opositores de Jesus, no caso dos escribas e fariseus, estavam atribuindo a Satanás o poder que Jesus tinha para expulsar os demônios. Disseram, este não espera os demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Belzebu era o nome antigo de algum ídolo dos cananeus, que depois se tornou o nome de um demônio principal. É como se fosse assim, o demônio maior expulsa o demônio menor. Sendo assim, os escribas e fariseus estavam chamando o bem de mal. Estavam praticando a blasfêmia. Atribuíram ao maligno uma obra que era do Espírito Santo. E foi isto que Jesus chamou de blasfêmia contra o Espírito Santo. Vale lembrar que os opositores não tentaram negar que Jesus estava expulsando demônios, mas acreditava o poder ao maligno, não a Deus. Todavia, a grande questão permanece. Alguém ainda hoje pode cometer este pecado?
Uma simples regra de interpretação bíblica nos ensina que uma doutrina não pode ser considerada bíblica, a não ser que resume e inclua tudo que a Bíblia ensina sobre ela. Como a expressão blasfêmia contra o Espírito Santo não aparece em nenhum outro lugar além dos 3 textos citados acima, temos que tirar nossa doutrina deles. Cremos que todo texto tem uma só interpretação primária, mas podendo ter muitas aplicações. Então a interpretação deste pecado será atribuída, está muito clara, atribuir a Satanás algo que foi realizado pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus chamou isto de pecado eterno, Mateus 3,29. Há eruditos e estudiosos do Novo Testamento que acreditam que o pecado só poderia ser cometido durante o ministério terreno de Jesus, que era uma espécie de pecado nacionalista, ou seja, somente os israelitas poderiam cometê-lo. O principal defensor desta tese é J. Dwight Pentecost, professor emérito de exposição bíblica no Seminário Teológico de Dallas, Estados Unidos, e devido à importância e seriedade do assunto, temos que citar seu precioso comentário. Se a nação de Israel rejeitou o testemunho que Jesus deu de si mesmo, eles poderiam vir a crer em sua palavra através da palavra de seu Pai. O Pai autenticou a pessoa de Cristo, João 14,10. As obras de Cristo eram as obras do Pai. E estas obras confirmaram a palavra do Pai dada no batismo de Cristo, que o Pai estava muito satisfeito com a vida de seu Filho. Se alguém rejeitou a palavra de Cristo e a palavra do Pai, ele ainda poderia ser trazido à fé na pessoa de Cristo, por meio do testemunho do Espírito Santo. Os milagres eram testemunho do Espírito para Cristo. O Espírito abriu caminho para o testemunho final, tanto para a pessoa quanto para a palavra de Cristo. Se alguém rejeitasse esse testemunho final, Deus não teria outro testemunho a oferecer. Enquanto rejeitar a palavra de Cristo fosse pecado, uma pessoa poderia ser levada à confissão de tal pecado e reconhecer a verdade através do testemunho do Pai. Rejeitar o testemunho do Pai era um pecado. Ainda alguém poderia ser levado à fé em Cristo através do testemunho do Espírito. Se alguém rejeitasse o testemunho final, não haveria mais testemunho para trazê-lo a Cristo. Por esta razão não poderia haver perdão para o pecado de atribuir a obra de Cristo ao diabo, quando na verdade a obra tinha sido realizada pelo Espírito Santo. É evidente que este pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo poderia ser cometido apenas enquanto Cristo estava pessoalmente presente na terra. O pecado só poderia ser cometido no tempo em que a nação estava sendo dada evidências da pessoa de Cristo, através dos milagres que ele realizava pelo poder do Espírito Santo. As circunstâncias necessárias não existem hoje, e consequentemente este mesmo pecado não pode ser cometido hoje. Cristo estava avisando aquela geração em Israel que se eles rejeitassem o testemunho do Pai e o testemunho do Espírito para a sua pessoa e sua obra, não haveria outra evidência que pudesse ser dada, estes pecados iriam se tornar imperdoáveis e resultariam no julgamento temporal sobre aquela geração. Aquele julgamento finalmente caiu no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída. Esse pecado então não era visto como pecado de um indivíduo, mas ao contrário como pecado da nação, e este pecado deixou toda aquela geração debaixo do julgamento divino. 3. É possível blasfemar contra o Espírito Santo hoje? Se aceitarmos esta interpretação de Dwight Pentecost, então o que temos de fazer de resto não são possíveis aplicações deste assunto para nós hoje. Alguns acham que toda pessoa que rejeita o testemunho que o Espírito Santo dá de Jesus Cristo hoje e continua rejeitando até o final da vida, está blasfemando contra o Espírito Santo e por isso não tem perdão, porque rejeitou o último testemunho de Deus. Cremos que isto é uma aplicação e não uma interpretação do texto.
Por quê? Porque as igrejas evangélicas estão cheias de pessoas que durante muitos anos rejeitaram claramente a Jesus Cristo, mas finalmente se arrependeram e creram no Senhor. Algumas até no leito de enfermidade. Billy Graham relata que seu pai, quando era jovem, ouviu um sermão sobre este assunto que convenceu que ele tinha cometido o pecado imperdoável. Ele conviveu com esta ideia horrível durante vários anos, sentia-se torturado, cheio de medo, pensando que era um homem maldito que nunca poderia se arrepender de seu pecado. Felizmente, ele descobriu a tempo que o seu pecado não era do tipo que o excluísse da misericórdia e da graça de Deus, o Espírito Santo. É evidente que toda pessoa que rejeita a Cristo está condenada. Mateus 16:16, Marcos, Lucas 10:16. Mas em nenhum lugar a Bíblia chama este ato de blasfêmia contra o Espírito Santo. E se você quer saber qual é o pecado para a morte de 1 João 5,16, eis a resposta: apostasia. Abandonar a fé, se rebelar contra Deus e sua vontade. Se você rejeitar Cristo, que é a vida, não terá outra consequência senão a morte. Finalmente, o fato é que podemos estar certos de que os que temem ter cometido a blasfêmia contra o Espírito Santo e com isso se afligem, podem estar certos que não cometeram tal pecado. Outros pecados contra o Espírito Santo. Primeiro, entristecer o Espírito, Efésios 4:30. Este pecado, sim, pode ser cometido pelo Filho de Deus hoje. A advertência do apóstolo é justamente para evitar o pecado. Como é que se entristece o Espírito Santo? Cremos que todos os pecados citados no contexto deste versículo causam tristeza ao Espírito. A mentira, a ira não controlada, o furto, a amargura, a gritaria, a malícia, a falta de perdão. Efésios 4, 25, 32. 2. Apagar o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, 19. O verbo grego para apagar ocorre 6 vezes no Novo Testamento. E com exceção deste texto Tessalonicenses, todos os outros estão ligados a apagar o fogo. Mateus 12, 20, 25, 8, Efésios 6, 16, 1 Tessalonicenses 5, 19 e Hebreus 11, 34. Novamente a pergunta: como podemos apagar o Espírito Santo? O princípio da interpretação e da aplicação precisa entrar em cena aqui também. O contexto de Tessalonicenses sugere uma interpretação ligada a dons espirituais, dos quais a profecia é um. Primeiro a Tessalonicenses 5, 20 e 21. Howard Marshall traz esta interpretação. Significa que uma igreja precisa tomar cuidado para não ser hostil ou indiferente a certos dons, o que implicaria apagar ou abafar a ação do Espírito Santo. Em 2 Timóteo 1,6, Paulo recomendou ao seu discípulo: reavives o dom que é em ti. O verbo reavivar era usado no grego secular para uma brasa que estava se apagando. Daí a necessidade de ser soprada. Como haverá outros assuntos tratando sobre os dons, vamos deixar para concluir lá. Billy Graham sugere 2 maneiras pelas quais podemos apagar o Espírito. Primeiro, quando não alimentamos nossa alma com a palavra e não oramos. O fogo do Espírito Santo fica abafado e nossa alma fica adormecida, porque esses são os caminhos que Deus usa para fornecer o combustível e manter acesa a chama do Espírito em nós. B. Quando pecamos intencionalmente, abafamos o Espírito. É como jogar água ou terra sobre ele, ou sufocá-lo com um cobertor. Críticas e o ato de rebaixarmos o trabalho dos outros, palavras depreciativas, sufocam a ação do Espírito Santo em nós. Cuidado! Muitas vezes o Espírito pode estar agindo em pessoas e situações muito diferentes das que você está acostumado a ver. Deus não está preso a métodos, portanto, deixe que Deus seja Deus onde Ele quer ser Deus. A incredulidade apaga o Espírito, que é o poder, mas também é sensível. Mateus 13, 58 e Atos 7, 51. Conclusão: é certo que devemos tomar o cuidado para não pecar contra o Espírito Santo. Ele não irá se impor contra a nossa vontade. Se resistirmos e nos opusermos a ele ou apagarmos, então o seu poder será retirado e ele removerá de nossa vida grande parte das bênçãos de Deus. Por outro lado, na vida do cristão que é agradável a Deus, o Espírito Santo tem prazer em derramar grandes bênçãos e promessas de Jesus, é de rios de água viva fluindo no nosso interior, João 7, 38 e 39. Aproveite tudo isso. Eu gostaria de deixar com você nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.